galera linda, maravilhosa, gostosa, tudo bem com vocês? Essa é Maia de Oliveira aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que aqui nos acompanha. Inscreva-se e obtenha atualizações de nossos vídeos favoritos. Dê o joinha, bota aquele coraçãozinho maravilhoso, espalha para geral, badala o sininho para você ser notificado quanto ao update de nossos conteúdos. Faz aquele uhul, fera por demais. Temos certeza que o nosso trabalho é ser de grande monta e este é mais um programa da série A Série Crescendo Junto aqui para vocês. Em que a gente vai aprender com o Fusion a fazer uma animação muito interessante utilizando elementaridades 3D. Vambora lá, pessoal? Muito bem, pessoal, Fusion aberto com esse visual aqui completamente diferente. Essa é a versão 16 do Fusion, o Fusion desatrelado do DaVinci Resolve. Essa é a versão ideal para quem está utilizando, por exemplo, o Cinema 4D para poder fazer o render multipass, para quem está utilizando o Final Cut, para você que é usuário Mac e assim por diante. O que não faltam são opções de software a utilizarem sozinho o Fusion. Fusion, que até a versão 15 do DaVinci Resolve era desatrelado do software da Blackmagic, até que a Blackmagic adquiriu o Fusion e aí a gente tem o Fusion integrado como um programa de motion graphics e composição atrelado ao DaVinci Resolve. Mas aqui ele está solto, o conhecimento que eu for transmitir para vocês aqui desse fantástico software, não à toa ele é utilizado na maioria das produções cinematográficas existentes. Todo o conhecimento que eu for decantar aqui, ele vale tanto para a versão acoplada ao DaVinci Resolve como para essa versão solta aqui que eu estou utilizando. A gente vai criar um ambiente 3D aqui que vai dar essa vinheta aí com esse resultado bem interessante para que você crie um ambiente 3D aqui dentro. Aliás, é a menina dos olhos desse software, você trabalhar com ele 3D. Eu vou colocar aqui um documento de texto que eu vou trabalhar com uma exibição de texto aqui, que eu vou logo digitar o Fusion Emara. Eu vou alterar a fonte dele aqui para uma Optima BQ. Vou jogar aqui para ver como é que tá ficando e tá desse jeito. Você pode apertar o 1, entendeu? Que aí ele joga na primeira tela. Para o ambiente 3D funcionar a contento, eu vou precisar de um Merge 3D, vou precisar de um Render 3D, vou precisar de uma câmera e eu vou criar aqui luzes. Antes de mais nada, eu vou trabalhar aqui com o extrusionamento aqui do nosso texto. Eu vou clicar duas vezes aqui em Extrusion e eu aumento bastante aqui o Depth. Eu vou aumentar bem as subdivisões aqui, vou colocar na tora, vou colocar em 45 aqui o Smoothing Angle e vou dar um tombinho de nada aqui no Bevel para eu poder obter um arredondamento nos cantos. Por que não fazer isso, né? Eu vou jogar o meu texto 3D para cá, para o meu Merge 3D. Vou jogar a câmera também para cá e vou jogar o renderizador na história e vou trabalhar com o renderizador aqui na minha terceira tela. Trabalho com 2 monitores. No monitor terceiro aqui ele vai colocar tudo que eu estou fazendo em tela cheia para eu poder ver. E habilitar o proxy agora, eu vou deixar para habilitar o proxy depois. Vou, antes de mais nada, ligar minha câmera para que vocês percebam também o que eu estou fazendo. Eu vou jogar o renderizador para cá. Vou fitar aqui as duas situações de tela e vou puxar a minha câmera para trás, alterando aqui, clicando com direito, a vista de perspectiva para a vista de topo, para que aí eu veja o que está acontecendo por cima. Aí eu puxo para trás aqui, o meu texto está aparecendo, vou segurar o Ctrl aqui para eu ter mais dimensionamento, Ctrl e scroll do mouse, tá? E tá aqui. O Fusion Emara aparecendo para mim. Tá ligado, meu filho? Muito que bem. É claro que ele não vai ficar assim, desse jeito brancão, né? Bem estranho, né? Eu vou criar aqui luzes para ele. Eu vou criar uma Spotlight aqui. Vou clicar, segurar e arrastar. Eu tenho a minha Spotlight já em cena. E essa
Spotlight eu vou selecionar, vou chegar para trás. Antes, porém, eu devo habilitar aqui o Lighting and Shadow para eu poder ter no meu render 3D aqui a geração de luz e sombras. Eu vou alterar aqui para OpenGL para eu poder utilizar o potencial da minha placa de vídeo para poder realizar este meu intento. Aí, ó. Dá para criar até um efeito interessante de mascaramento, caso você queira criar uma animação aqui diferenciada. Mas assim tá bom, poderia deixar branco desse jeito, mas vai ficar um negócio sem graça se você não utilizar os materiais. Vou ver o que eu vou mexer aqui. Ele tem vários presets aqui de anti-aliasing para você eliminar todo o serrilhamento. Ele tem efeito de acumulação aqui, isso tudo mais para frente a gente vai ver como é que funciona, caso você queira utilizar o potencial da sua placa de vídeo para você gerar o render, que é o que eu estou fazendo aqui. Mas isso é assunto para uma outra videoaula. Por enquanto a gente vai se ater a criar aqui o nosso projetinho. Eu vou só alterar aqui a vista de topo para vista front e tal. Eu seleciono aqui a minha câmera e eu subo um pouquinho para ter mais ou menos a minha visão no meio da tela, tá? E tá aparecendo isso daqui para mim. Beleza? Agora vamos criar materiais. Para que nós criemos materiais, é só a gente clicar com o direito, vir aqui em Add Tool, 3D, Material. Eu vou querer um Blend. Eu vou clicar com o direito, vou em Add Tool, 3D, Material, Reflect. Eu separei uma imagem aqui de mapa HDR, que é só, separei essa do galpão. Eu vou utilizá-la aqui dentro do meu Fusion. Cliquei, segurei, arrastei para cá. A gente vai trabalhar com esse HDR na seguinte situação, ó. A gente vem aqui em 3D, Texture e Sphere Map. Justamente isso. Criei um mapa esférico. Por enquanto vou arrastar aqui para primeira tela. Vou jogar o meu HDR de galpão para cá. Você tá vendo que o meu mapa de textura tá desfocado pra caramba. Tá aplicado sobre o meu esférico. E eu vou jogar esse mapa esférico aqui para dentro do meu. Clico, seguro o Alt, arrasto. Aqui no Reflect eu coloco o Color Material aqui no Reflect. E também eu adiciono esse mapa de reflexo aqui dentro do meu Blend. E eu tenho isso daqui, ó. Vocês estão vendo o reflexo atuando aqui no Blend e tal, para ter um controle do que eu posso brincar aqui no Blend. É só alterar a cor. Posso colocar um douradinho aqui, meio dourado. Deixa eu puxar mais para cá para tirar um dourado bonito. Legal. E no canal do reflexo, eu posso mexer nesses botões aqui, o Face on Strength, que ele dá um objeto até um pouco mais espelhado, né? O Glazing Strength, que ele tira um pouquinho desse backlight aqui que vocês estão vendo do meu objeto e tal. E o Fall Off aqui, em que você controla mais ou menos o Fresnel aqui do nosso objeto. Tá aqui o mapa, eu posso borrar esse mapa utilizando um blur. Aqui, vou clicar no Sphere Map, adiciono um blur e tal. Por que ele não foi? Vou dar Ctrl Z. É aqui. É aqui que eu tenho que instanciar. Tenho que instanciar aqui no HDR. E eu aumento o blur size dele, entendeu? Para eu ter um desfoque aqui no meu reflexo. Né? Se você quiser, você pode deixar para lá. Do contrário, usa o blur que vai dar um efeito legal. Deixa eu só colocar o Arrange Tools to Grid aqui para eu fazer o arranjo deles aqui conforme
a grade dos meus nós. E eu tenho isso daqui. Aqui debaixo do meu 3D, eu vou colocar um Shift Space, Replace, isso aqui eu sei como se chama, Replace Material 3D. Coloquei, tá lá, seguro o Shift, arrasto, pronto. Esse meu Replace Material, eu arrasto aqui o Blend e ele já me dá o material, cara. Olha lá o materialzinho ali esperando, filhote. Aí é só eu arrumar aqui as coisas. Boladão! Boladão, né? Cara, só assim ele já tá dando o resultado que eu tô esperando, que tá muito bom. Agora, eu vou subir... Não, melhor, não vou subir não. Eu vou deixar o meu text 3D marcado e vou em Shift Space e eu adiciono um Blender 3D. Olha só, adiciono, tá lá. Ele colocou o bichinho aqui dessa maneira. E é aqui que a porca torce o rabo, meu filho. O Bend, olha o que ele vai fazer. Vou aumentar e diminuir o amount. Ele tá no lugar errado, né? Ele tá amassando no lugar errado. Não era pra ele tá amassando assim, não. Tá vendo? Qual é a importância de você adicionar mais subdivisões aqui à figura? Vou lá embaixo. Aumento o Smoothing Angle aqui. Dessa maneira, posso colocar o Custom e tal. Se eu quiser, eu posso alterar do clássico para o Custom. E aí eu posso customizar aqui o gráfico de extrusão. Posso aumentar mais as subdivisões aqui. Aí você obtém uma entorse um pouquinho mais assim, com menos defeito. Tá entendendo? Vou jogar aqui o Bend para você ver. Olha lá, olha o que o Bend faz, cara. Legal, né? Tem um outro chamado Shear, que ele faz aquela torção para lá e para cá, para lá e para cá. Vocês estão vendo? E tem esse que a gente vai utilizar aqui, que é o Twist. Olha só o que ele faz. Antes, porém, aqui, ó. E o Taper, já sei, o que ele faz? O Taper faz isso, ó. Agora vamos pro Twist. Tá vendo? Cada coisa aqui tá se contorcendo, cada letra. Vocês estão vendo? No Z, ele fica desse jeito, ó. E no Y, ó. Viu aí? O X. Essa é a entorse que eu quero, mas ele tá torcendo cada letra. Eu queria que ele torcesse todo mundo. Olha só, é só marcar essa opção aqui, Group Objects. Tá vendo? E aí? Ele torce geral, malandro. Não é isso que tu quer? Mas eu quero torcer um pedaço. Esse ponto 85 para mim tá valendo. O que eu faço, Gessé? É só você dosar aqui o range, cara. É só você mexer no range, entendeu? E ir regulando o range até você ter a posição certinha do que você quer que torça. Aí você vai regulando o center aqui. Olha, eu quero só esse pedaço torcendo. Vou jogar o center todo para lá. Aqui, ó. E eu regulo aqui o meu range. E aí, só o amount é que vai ditar a regra. Beleza, Creuza? Aqui, ó. E voa lá, meu filho. O que me resta agora, rapaz, é só eu criar aqui no meu Render 3D um Drop Shadow. É só eu dar Shift Space e colocar Shadow, entendeu? Que ele vai me gerar sombras aqui. E as sombras eu vou regulando dessa maneira aqui no X e no Y. E eu aumento um pouco do Softness. Ele não vai aparecer aqui porque eu era para ter arrastado esse cara para cá para ver o que tá rolando. Arrastei para cá. Vocês estão vendo o que o Shadow tá fazendo, né? Vou regular mais ou menos por aqui a posição da minha sombra e vou regular um pouco mais a suavidade para ele dar uma sombra um pouquinho menos hard, um pouquinho menos crispy. Beleza? Uma vez feito isso, agora me resta criar um Merge normal 2D aqui. Clico, seguro e arrasto o meu Merge. Jogo o Shadow para cá pro verde
e o amarelinho vai receber o meu background. Aqui, ó. Clico, seguro e arrasto o meu background. Eu tenho isso daqui. Esse fundão preto, vou colocar um gradiente. E esse gradiente vai ser do tipo radial, tá certo? E aí, esse negócio aqui, eu posiciono para o meio. Esse aqui, eu posiciono para extremidade. Eu coloco um vermelhão aqui, bem escurão. O outro, eu posso deixar bem menos escuro que aquele. E vou lá, meu filho. Deixa eu marcar aqui, apertar o 3. Showzaço. Ele tá aparecendo lá minha sombrinha, cara, do jeito que eu tô querendo, pra daí eu exportar esse projeto, camarada. Mas ele vai ficar assim? Não, não vai ficar. Por quê? Eu vou fazer a minha animação de câmera agora. Não é isso que vocês estão esperando? A parte de animação? Marco minha câmera aqui, venho aqui em cima pra poder controlar aqui a animação da câmera. Eu vou querer 150, 150, aqui ó, 1500, 150, beleza, 150 frames, são 5 segundos, é isso que eu tô querendo de animação. Eu vou, primeiro de tudo, animar o meu twist aqui, eu vou apertar o meu Blender, ele tá em 0.9 aqui, o meu amount, eu clico aqui, ou melhor, clico aqui no comecinho. Isso, beleza. E no finalzinho, eu coloco 0. E aí ele volta o meu letreiro aqui ao normal. E a gente tem isso aqui de animação. Ó, ele tá agarrando. Vou ligar aqui o proxy. O proxy vai me permitir ver, ainda que em resolução baixa, o que está acontecendo na minha cena. Aí, ó, a animação tá rolando. Se você apertar o play, você vai estar vendo esse parâmetro aqui animado. E aí, eu vou pegar agora sim a minha câmera. Vou animar aqui a minha posição Z. Eu vou colocar em 15 frames aqui a minha chave. Volto no 0. E eu jogo a minha câmera para cá. Ou melhor, jogo esse meu, isso, jogo meu molde de 3D para cá, pego a minha vista de topo, né, para eu visualizar a minha câmera, e eu puxo a câmera aqui para frente, de tal modo que ela desapareça da visualização aqui dos meus letreiros, não é? Beleza, ele já criou aqui a chave de animação. Agora venho aqui no Spline, marco o Z Offset, seleciono aqui, aperto o S para suavizar, mas eu vou trabalhar com as curvas da seguinte maneira, ó. Vou puxar esse cara aqui para baixo, vou segurar o Alt, puxar tudo para frente, e você tem essa subtaneidade de aparição, ó. De novo. Viram? Eu posso pressionar o Ctrl e chegar um pouquinho mais para frente aqui. Essa parada, ó. Aqui não. É Alt, meu filho. Isso, Alt. Para ele travar direitinho aqui. Legal. Ficou bom, não ficou? Agora resta-me fazer o seguinte, meu filho. Pegar o renderizador 3D, vir nesta opção aqui e marcar o Motion Blur. Eu vou colocar a qualidade aqui na tora. Eu vou até diminuir um pouquinho para 8, Shutter Angle. Eu vou colocar aqui em 270 para a gente poder ver. O resto eu deixo como tá. Para daí a gente ver a atuação do Motion Blur. Olha o que ele vai fazer aqui, ó. Ó. Animal, né? Eu vou desligar o proxy aqui, vou habilitar o auto proxy, só para ver como que tá ficando a animação. Ele vai custar um pouquinho a dar a partida aqui, mas você vai vendo aí
o que ele faz? Ele gerou uns negocinhos no shutter angle. Eu posso diminuir para 180 aqui para tirar um pouquinho dessas listras. Posso melhorar aqui um pouco a qualidade. Você pode regular o bias aqui, que o bias ele vai complementar aqui o trabalho. Vou colocar em 0,80. Ele vai puxar um pouquinho de processamento, mas ele vai dar um bom resultado. Se estiver engasgando um pouquinho a sua máquina, é só você habilitar o proxy, que aí você vai ver a animação correndo um pouco mais lisa. E a gente está vendo ali a animação acontecendo. O Fusion é Mara e a minha letra, ela tá lentamente distorcendo aqui, tá ralentando aqui a andança da parada por conta justamente do peso que esse trabalho tá tendo em relação à potencialidade da minha máquina. Mas o processo de construção do trabalho é esse. Você aguarda renderizar e olha aí, ó, subitaneamente o troço aparecendo. Aos poucos o negócio vai dando a entorse que lhe é devida até voltar ao normal. Eu vou, antes de mais nada, adicionar aqui o que estava faltando, galera, que é o meu Raise. Eu vou marcar o Render 3D1, vou dar Shift Space e vou escrever aqui Raise. O que ele vai fazer? Ele vai gerar raios aqui na minha escrita. E aí eu posso, se quiser, animar esses raios. Primeiro eu vou diminuir um pouco o meu blend para ele não ficar muito, 0,4. O Decay eu posso colocar aqui no Default em 0,1. Posso aumentar um pouco o Exposure se eu quiser. O Threshold, quanto menor, mais você vê o limiar de atuação do efeito. E eu vou animar esses parâmetros aqui de X e Y, tá ok? Vou marcar uma keyframe aqui. Ele vai começar para baixo aqui no Y. Vou colocar em 1. E quando chegar no finalzinho aqui, eu coloco em -1. Certo? Se tu quiser, tu pode colocar aqui 0,25. E no final aqui, menos 0,25. E aí você dá esse movimento aqui bem interessante no seu Raise, cara. Aí é só você renderizar. E para renderizar a sua cena, você joga para cá um saver, que é esse nó aqui. Depois do merge, eu clico, ele abre para mim um saver. Eu vou salvar em QuickTime Moves. Vou salvar aqui na área de trabalho e vou chamar de o Fusion Mara. Isso daqui. Dou save. O formato de saída eu vou coincidir aqui com QuickTime Moves e vou dar o render aqui. Ele tá com frame range aqui marcado 0,150. É só dar o Start Render aqui que ele vai começar a renderizar a sua cena. E aí é só você utilizá-la em suas produções. Divirta-se! É isso daí, rapaz. Espero que tenham curtido, espero que tenham gostado, espero eu que tenham aprendido muito bem. E assim sendo, vamos ficando por aqui, prometendo voltar, se assim o nosso Deus quiser. E é claro, permitir com mais, em uma outra oportunidade. E lembre-se sempre, com Deus à frente, você é mais que vencedor. Fiquem todos com Ele, portanto, e como sempre a gente se vê... One more time. See you later.